Ao fim da corrida em Las Vegas, o campeonato de 2025 já estava praticamente decidido. Então algo inesperado aconteceu e mudou tudo. E deixou a disputa pelo título mais acirrada do que nunca entre Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen. Hoje vou te contar exatamente o que aconteceu e como isso muda completamente o campeonato, faltando apenas 2 etapas. E no final do vídeo vou te mostrar os resultados exatos que cada um dos 3 pilotos precisa para ser campeão. O que vivemos em Las Vegas foi uma bomba que mudou completamente o destino do título. Como eu disse em vídeos anteriores, Verstappen precisava que Norris abandonasse para poder voltar à briga. Mas se isso não acontecesse, Lando tinha tudo sob controle. Ele não precisava vencer, só precisava ser cuidadoso, somar pontos e evitar qualquer risco. E ele fez isso. Porém, nas voltas finais do Grande Prêmio de Las Vegas, algo muito estranho aconteceu. Não só Verstappen se distanciava rapidamente, como Russell tirava vários segundos por volta. Parecia que a McLaren tinha errado no cálculo de combustível e parecia que Lando estava tirando o pé do acelerador para economizar combustível e cumprir o regulamento. Norris fez tudo o que precisava fazer, reduziu a velocidade, manteve a posição e com esse segundo lugar praticamente garantiu seu título mundial. Mas enquanto era isso que todos nós pensávamos, a bomba estava prestes a explodir. Assim que a corrida acabou, já se notava algo errado pelo rosto de Lando no pódio. Nas entrevistas, quando ele desceu do carro, estava claríssimo que algo não batia. E minutos depois começaram a aparecer tweets sobre revisões da Federação Internacional de Automobilismo no carro dele, então tudo começou a fazer sentido. Após muita especulação, saiu o comunicado oficial. A prancha traseira dos dois McLaren foi medida e não tinha na espessura mínima exigida. A surpresa foi enorme porque não só Norris estava sob investigação, mas também Oscar Piastri, algo que ninguém esperava. E depois de quase 5 horas de incerteza, chegou o anúncio final: a desclassificação oficial de Lando Norris e Oscar Piastri. Tudo isso só por causa da espessura da placa traseira do carro. A mesma irregularidade que vimos com a Ferrari na China no início do ano. E então, sabendo desse risco, era necessário arriscar tanto? O golpe para a McLaren foi crítico, tanto no nível técnico quanto no moral. Levaram o carro ao limite em um fim de semana em que não precisavam fazer isso, porque vinham do Brasil com tudo garantido. Com ritmo, confiança e vantagem no campeonato, Lando só precisava chegar em uma posição que não o fizesse perder tantos pontos para Verstappen ou Piastri. Ele nem precisava vencer, na verdade um 3º ou 4º lugar praticamente garantiriam o título para ele. Mas a equipe decidiu arriscar com um acerto agressivo para conseguir uma diferença que realmente não era necessária. E esse risco acabou se tornando um desastre. Uma dupla desclassificação que deixou Max Verstappen mais perto do que nunca. Mas então, como isso afeta o campeonato? O que aconteceu com os carros da McLaren reviveu a disputa pelo título. Graças à desclassificação, a tabela passou de ficar assim para ficar assim. Max Verstappen empatou com o Piastri, e agora os 3 pilotos estão a menos de uma vitória de diferença, faltando apenas 2 corridas e uma sprint. E o que parecia uma missão impossível para Verstappen se tornou realidade em apenas algumas horas. E é aqui que tudo fica mais interessante. Verstappen é claramente o maior beneficiado. Ele saiu de quase eliminado para pressionar Lando pelo título. A pressão de Max não é igual à de Piastri. Agora que ele tem um carro competitivo, pode atacar todo fim de semana, tanto na pista quanto psicologicamente. A pergunta é: Norris vai manter a calma como nas últimas corridas ou veremos o Lando de 2024 novamente? Por outro lado, no grande esquema, perder pontos por uma desclassificação nunca é bom. Mas se olharmos no mano a mano com Lando, pode-se dizer que Piastri até saiu beneficiado, porque a vantagem que Norris tinha conseguido neste grande prêmio desapareceu. Sim, ele perdeu pontos para Max, mas no fim a distância para o líder do campeonato não aumentou. Com isso, Oscar mantém os mesmos pontos que Verstappen e ainda gera mais preocupação para Lando Norris. A dúvida é, a McLaren deixará ele competir contra Lando? Brown afirmou semanas atrás que preferia perder um campeonato a favorecer um piloto. A questão é se agora com algo a perder manterão a promessa? Oscar terá que arriscar mais do que nunca se quiser o título. Já vimos o que ocorreu com Antônio no Brasil quando o australiano precisa muito de um resultado.
Situação que pode se repetir com Norris, como em Singapura ou Monza no ano passado, abrindo espaço para Max. No entanto, também pode acontecer o contrário, Norris e Verstappen brigando roda a roda. Que haja um toque entre eles e que seja Oscar quem tire vantagem da situação. Na largada de Las Vegas já estivemos a centímetros de isso acontecer, então não é algo inimaginável. Mas mesmo que esses três sejam os que lutam pelo título, não são os únicos que poderiam estar envolvidos nessa disputa. Outro ponto importante, a McLaren deve aumentar na altura do carro para evitar nova desclassificação. E se fizerem isso, é possível que percam desempenho. Além disso, já vimos essa situação com a Ferrari na China, quando eles aumentaram a altura do carro e o ritmo deles despencou. E se a McLaren perder desempenho, outros pilotos entram em cena. Russell, que se destaca quando a Mercedes tem ritmo, Leclerc, com grandes atuações apesar dos resultados, e Antonelli, cada vez mais presente e melhor. E surpreendeu em Las Vegas, onde largou na 17ª posição e terminou no pódio. Se esses pilotos começarem a se meter entre Lando, Max e Oscar, podem tirar pontos importantes e em um campeonato tão disputado, cada ponto pode fazer a diferença. O foco está em Lando e Max, mas não podemos descartar Piastri. Com Las Vegas terminaram-se os circuitos que menos favoreciam e agora vem Qatar, um de seus melhores traçados, embora improvável. A situação do australiano poderia mudar. Agora eu vou te mostrar os cenários que cada um dos 3 pilotos precisa para conquistar o título. Mas antes, se você está gostando deste vídeo, inscreva-se. Como Verstappen e Piastri estão empatados em pontos, as condições para o título de qualquer um deles são as mesmas. Mas vou focar no Max pelo momento em que ele está vivendo e porque acho mais provável que seja ele quem acabe disputando o título. Então vamos lá. Para ser campeão, Max deve ganhar as 2 próximas corridas e a sprint, e Lando precisa ser terceiro nas corridas e quinto na sprint. O mesmo vale para Oscar. Complicado, mas não impossível. Lando só precisa fazer 4 pontos a mais que Max e Oscar no fim de semana no Qatar, entre a sprint e a corrida principal. O que até horas atrás parecia um campeonato decidido, agora está mais vivo do que nunca. Norris segue favorito, mas a reta final inicia no Qatar. E tomara para o bem do espetáculo que cheguemos a Abu Dhabi com 3 pilotos lutando pelo título mundial, onde curiosamente o campeão foi um piloto da Red Bull. E se você gostou deste vídeo e não quer perder todo o conteúdo que vem por aí, novamente, inscreva-se!